Boa noite. Olá. Olá, Mana. Olá, Sousa Vilar. Humberto Ferreira. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos. Que bom, como estão? Olá. Olá, Bruno. Bem-vindos todos. Boa noite. Como estão? Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos. Hoje estou cá para vos apresentar um tema sobre estar em causa ou estar em efeito. É algo que vai ajudar, com certeza. Bem-vindos. Vamos então começar. Estão prontos? Tudo bem, Sousa. Obrigada. Estou ótima. Eu hoje vou estar assim num modo mais de apresentação. De toda a forma, podem e devem ir. Olá Silvia, que bom ver-te! Podem e devem ir colocando questões e comentários que eu vejo e adoro, e é a melhor parte destes diretos, é mesmo a interação, que essa é a parte que eu gosto mais. Portanto, vamos ter exercícios práticos, portanto. Vou pedir depois a vossa participação, mas mesmo fora desses momentos, claro, estão sempre super à vontade para colocar aqui as questões e os comentários que forem sentindo. Então vamos começar. Olá André, bem-vindo. Que bom ver-vos. Vou começar já com uma pergunta. Estão preparados? O tema de hoje é estar em causa ou estar em efeito. Já vou explicar o que é. E no fundo está dentro do tema, beijinho Silvia, no fundo está dentro do tema ainda da inteligência emocional, que é um tema que estou a trabalhar este mês com o grupo Cuidadores do Mundo e que vou também partilhando aqui convosco alguns temas e que vou também treinando no meu dia-a-dia, que o treino nunca acaba, como diria o meu amigo Jonas. Pronto, então a minha pergunta é, se lembram da última vez que se sentiram assim a sair fora do controle, ou seja, ou que se exaltaram, ou que apeteceu mandar tudo ao ar, ou apeteceu sair dali para fora, ou até partir para a violência. Acho que não é só a mim que acontece às vezes. Olá Marta, olá Teco, bem-vindos. Então, tentarem lembrar-se, não vos vou pedir para partilhar, mas lembrar-se de algum momento em que sentiram pronto, que o vosso comportamento saiu fora daquilo que seria uma situação, se vocês tivessem ponderado e tido mais calma. Pronto, e ao longo da sessão, se quiserem utilizar esse exemplo para treinar e para encontrar novas estratégias para sair dessa situação ou para numa próxima oportunidade fazer diferente, melhor, porque assim também torna-se mais clara a apresentação e torna-se também mais enriquecedor para vocês, que assim já ganham esta ferramenta e todos aqui podemos então contribuir. Bem, na verdade, quem nunca, não é, teve estes momentos ou de exaltação ou de algum descontrole, por assim dizer. E já aqui a Marta e o Sousa partilharam que já se lembraram de algum momento. Pronto, se quiserem ter aí algum local onde registar, porque assim depois também vão olhando para o exercício na folha também. Bom, sem julgamento, no fundo está dentro de nós, as emoções estão dentro de nós e elas por vezes expressam-se de uma forma mais abrupta. De toda a forma, eu sei que vocês ao estarem aqui procuram novas e melhores formas de proceder e, é claro, não vou dar nenhuma receita que é igual para todos, mas há alguns pontos que vou partilhar convosco que ajudam passo a passo a encontrar melhores formas de proceder. Então, vamos aqui avançar. No fundo,
o que eu vou fazer é relembrar, porque com certeza vocês já na vossa vida tiveram situações muito difíceis e que conseguiram dar a volta, que conseguiram se completamente reinventar e encontrar uma solução, uma saída onde parecia não haver. Portanto, vocês também já têm esses recursos dentro de vocês, é só fazer aquele lembrete e dar talvez um pouco mais de estrutura a esse processo. No fundo, o que é este tema de estar em causa ou estar em efeito? É um conceito que tem a ver com a forma como nós nos posicionamos perante as situações que nos acontecem. Essas nós não controlamos. Os eventos externos, como é agora o exemplo da pandemia, mas que toda a vida nós sempre temos algo que nos acontece que não está nas nossas mãos. Mas o que está nas nossas mãos é a forma como nós lidamos com o que nos acontece. Pronto, este é aquele clássico da forma como lidamos com as situações é que faz toda a diferença. Agora, como é que nós trazemos esta realidade para o nosso dia-a-dia quando parece que tudo está a correr mal ou em situações que estão em impasse ou que estão em dificuldade, de alguma forma. Então, como nos colocar em causa? Quando nós nos colocamos em causa, significa que estamos a assumir a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas decisões, independentemente do que esteja a acontecer. E claro que nós depois, mais tarde, podemos mudar a nossa escolha, podemos alterar a nossa escolha e é sinal também da evolução. Mas há um momento em que é necessário posicionar-nos perante algo que está a acontecer. Não sendo uma novidade, é também algo que deve ser relembrado periodicamente, para que possamos estar sempre também a evoluir, a puxar por nós, a alcançar um novo patamar também nas nossas vidas. E é esse o desafio que vos quero lançar hoje, de podermos olhar para situações e como podemos encontrar soluções que sejam mais eficazes e até mais alinhadas com a nossa forma de ser e de estar. Não é muito agradável recordar estes momentos que são mais desafiantes ou que não correram tão bem ou que nós não estamos assim tão contentes ou satisfeitos com o que fizemos. Com certeza, Sousa, com certeza que com a idade e com a experiência nós vamos também alterando a nossa forma de ver e de pensar e ganhando também mais experiência. O que é importante é que nós utilizemos cada vez mais essa experiência a nosso favor e pelo menos é a perspectiva que eu tenho, que essa aprendizagem vai sempre continuando a acontecer. Ou seja, é claro que hoje tenho experiência que há 10 anos não tinha, mas também daqui a 10 anos terei mais que agora não tenho. Então há sempre este caminho que se vai fazendo e a mim motiva-me imenso. Pronto, este ciclo sem fim de evolução e no fundo, que o potencial humano é ilimitado. Pronto. E não sendo muito agradável recordar estes momentos em que nós não agimos de uma forma que estamos assim tão satisfeitos, mas é importante para, da próxima oportunidade, nós então podermos agir de uma forma muito mais de acordo com o nosso ser, com a nossa forma de estar. Portanto, podem confiar que vale a pena. Eu é que estou grata também, Sousa. Obrigada pela partilha. Podem confiar que no final, mesmo havendo algum desconforto no processo, no final vão sentir-se melhor porque vão se sentir mais empoderados para lidar com situações que possam estar em impasse ou em dificuldade. Então, no final, depois compensa. E pronto, no fundo são estes exemplos destes momentos em que por vezes somos impulsivos, reativos ou que temos um comportamento mais automático. Pronto, todos nós já vivenciamos estas situações, uns de forma mais intensa ou mais regular, mas faz parte do ser humano, até porque nós temos uma defesa natural de quando há um estímulo aversivo,
termos um modo mais automático de agir em nossa defesa, em que a ação é mais rápida e o pensamento está muito mais diminuído, é uma reação muito, muito emocional. E essa faz parte do nosso, como se referem muitas vezes, o nosso cérebro reptiliano, ou seja, a nossa parte mais primitiva do cérebro. Portanto, ela é necessária, porque o que seria se houvesse aqui uma situação de perigo e se de repente nós não tivéssemos esta capacidade de agir rapidamente, um instinto de sobrevivência totalmente. O que acontece é que por vezes nós percepcionamos um estímulo como se ele fosse muito perigoso, e essa leitura sobre aquele estímulo ser mais perigoso ou não, por vezes é que pode não estar a ser a mais correta e por vezes a nossa ação pode estar a ser mais exacerbada do que aquilo que seria necessário. Ou seja, é acionado esse instinto de sobrevivência em situações em que na verdade poderia não ser necessário. E é por este motivo que, se nós nos habituarmos, e este já é um primeiro passo para a gestão comportamental e, no fundo, esta inteligência emocional na prática, que é, se nós nos habituarmos diariamente a ter esta prática de fazer uma pausa de breves segundos para nos reconectarmos, para respirarmos antes de agir, este hábito torna-se muito favorável, mais ainda se nós estivermos a interagir com outras pessoas. Porquê? Nós nunca sabemos quando é que vai ser acionado esse gatilho que nos vai fazer reagir mais agressivamente, eventualmente, ou até em fuga. Então, essa interação, se nós cuidarmos habitualmente do nosso comportamento, uns breves segundos de respiração antes de avançar para um comportamento, é natural que se vá criando uma forma de agir mais alinhada, tanto na parte emocional como na parte mental, e já possamos estar muito mais em harmonia sempre que agimos, ou na maior parte das vezes. Sempre não vai ser, não vale a pena estarmos com essa ilusão de que vamos conseguir estar sempre completamente alinhados entre a parte emocional e mental. É natural que haja momentos que não. De toda a forma, se nós formos fazendo este treino, estamos muito mais com uma base regular de comportamento e até de bem-estar enquanto agimos e depois de termos agido da forma como nos sentimos. Então, este fenómeno do resgate emocional acontece então em situações em que nós nos percepcionamos em perigo. E esse movimento dá-se muito rapidamente e é por esse motivo que já não dá tempo para pensar na situação. Então, o primeiro passo é mesmo este de treinarmos esta respiração antes de agir. É algo que convém nós irmos lembrando ao longo do dia e irmos sempre praticando. Assim, vamos diminuir a nossa reação e vamos aumentar a nossa ação mais consistente, ou seja, não estarmos, o nosso comportamento não ser tão influenciado por estímulos externos. É claro que ele vai ser sempre, mas nós não vamos estar tanto a agir, a reagir ao que está a ser solicitado e até estimulado por outras pessoas ou por outros eventos, e vamos estar mais a agir de acordo com aquilo que é a nossa escolha já mais consciente. Pronto, este treino que é importante irmos lembrando. Mais situações em que nós podemos estar por vezes a esquecer ou a não ter tanto esta lembrança de estar então em causa, de assumir mais a responsabilidade sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas decisões, por estarmos tão envoltos em tudo o que está a acontecer. É natural e é bom nós mantermos a nossa sensibilidade, ou seja, nós lermos as nossas próprias emoções, seja de raiva ou de tristeza ou de medo.
é importante nós também percebermos se de facto esse perigo ou essa situação está a acontecer. Ou seja, também não é calar completamente as sensações que temos no decorrer do nosso dia a dia, é mais dar este tempo de pausa para, antes de agir, podermos integrar toda esta informação. Este é um assunto que temos vindo a trabalhar muito, da inteligência emocional, e com exercícios práticos também no grupo Cuidadores do Mundo, onde também vamos tendo várias sessões ao longo do mês para desenvolver em várias áreas, e este mês especificamente sobre a inteligência emocional. Este é uma situação que vai com certeza evitar todo o tipo de violência, nomeadamente violência ao nível familiar ou em outro contexto. Sem dúvida, se todas as pessoas se assumirem a responsabilidade sobre o seu comportamento e forem melhorando cada vez mais a sua conduta, com certeza que isso irá potenciar. Quanto mais pessoas tiverem a sua inteligência emocional trabalhada, desenvolvida, potenciada, menos tendência irá haver para comportamentos violentos, agressivos, sejam eles dentro de casa ou em qualquer contexto. E sem dúvida que esta pausa para respirar e para se responsabilizar, que é fundamental, não é? E muito dificilmente um agressor assume esta responsabilidade sobre os seus erros ou sobre os seus comportamentos. É muito frequente um agressor atribuir a responsabilidade aos seus impulsos a fatores externos e não se sentir na posse dos seus próprios comportamentos. Tanto o agressor como a vítima, o que é interessante de ver e de observar, mesmo sendo triste e uma realidade muito dura, ambos os membros de uma dinâmica violenta não estão na posse da sua responsabilidade, do seu poder pessoal no sentido equilibrado do termo. Demorei um bocadinho a perceber. Sim, a respiração, com certeza, que vai acalmar um estado mais ansioso ou um estado mais acelerado, não é? Do cérebro, do comportamento, do pensamento. Sem dúvida que essa respiração funda vai restabelecer, sem dúvida. Muito bem. Pronto, então... Há então situações em que somos mais bruscos, agressivos ou até arrogantes com pessoas que nós gostamos muito. Porquê? Porque houve ali algum evento, quando essa não é a nossa conduta habitual, quando nós até somos pessoas empáticas, cuidadosas e habitualmente amigáveis, e há um momento em que nos salta a tampa, não é? Em que temos um comportamento de facto muito brusco e diferente daquele que é o nosso habitual. É importante darmos atenção a esses momentos. É claro que não é agradável, mas é importante nós darmos atenção, porque houve ali um gatilho, houve ali algo que nos fez, que nos tocou numa dor muito específica, que aí é especial e única para cada um, e esse é um trabalho maravilhoso de se fazer em acompanhamento individual, de observar com toda a atenção e com todo o enquadramento a história e o percurso de cada pessoa e o porquê daquele tema ser tão pertinente e tão importante. E nós podemos também fazer esse trabalho individualmente. Quando nos acontece esse tal comportamento mais brusco, nós, mesmo que na altura não seja possível, depois irmos pensar um pouco e verificar qual foi o tema, qual foi o assunto, qual foi a pessoa, qual foi a situação. E começamos a encontrar pontos comuns no nosso próprio percurso. Isso é muito bonito, nós descobrirmos o nosso percurso, o nosso funcionamento, o que para nós é realmente importante.
Pois a defesa geralmente o ataque geralmente é para se defender de alguma coisa, não é? Há uma necessidade de se defender atacando. Este resgate emocional pode dar para uma fuga ou para um ataque. Depois, ao nós assumirmos o comando da nossa vida, essa atitude vai ter, vai se revelar em nós decidirmos o que vamos pensar, decidirmos como vamos agir e resgatar, no fundo, o nosso poder pessoal. Pode ser 10 segundos, mas por vezes, Sousa, por vezes não há 10 segundos. Às vezes não há, não dá, não conseguimos. Se for 1 segundo, já é melhor que 0. Se for 2, já é melhor que 0. Mas sim, 10 segundos seria bom, mas é o que é possível. Às vezes basta. Já é diferente, já é completamente diferente. Eu entrar aqui no direto fazendo isto ou não. Pronto. Então, ou noutra situação, e habituarmos a esta prática. Então, este no fundo é um trabalho de empoderamento que, lá está, vai favorecer tanto a pessoa quando entra nesse estado de resgate, como até no dia a dia. Portanto, vai ser sempre, vai nos trazer mais controlo, maior evolução e melhores resultados também. Vamos melhorando a pouco e pouco. Vai-nos também reduzir a sensação de desespero, a sensação de incompreensão, ao estarmos em causa, ao nos responsabilizarmos pelas situações. Isso vai nos trazer mais aceitação sobre o nosso próprio percurso e sobre o que nos acontece, porque vamos ganhar também confiança de que vamos encontrar um caminho. Durante muito tempo, a autoridade foi vista como algo que se adquiria ou pela idade ou pela estrutura vigente, e durante muito tempo as interações também se deram com um caráter muito autoritário, não só entre pais e filhos, mas também dentro da própria família, nos ambientes de trabalho, e nós estamos aqui cada vez mais e com as crianças muito, e já lá vou, principalmente com os adolescentes. Eu hoje trago aqui um conteúdo, eu gosto sempre de falar da interação com as crianças e já vos trago também um conteúdo sobre essa parte dos adolescentes, porque hoje em dia, cada vez mais, estas lideranças estão a mudar e estão a ser alteradas, estes processos de liderança, e cada vez mais então nós temos outros limites completamente diferentes, e a pessoa, mesmo a criança, desde muito jovem, começa a escolher o seu líder e a confiar no seu líder de acordo com a sua conduta. Então, socialmente, esta é uma mudança grande que está a acontecer. E nós devemos, não é, também adaptar-nos e preparar-nos também para este processo, que no fundo é uma evolução, não é, da sociedade e das relações entre as pessoas. Então, vamos hoje fazer aqui juntos um exercício prático, simples, para passar então do estado de efeito. O estado de efeito é quando quando nos acontece um evento externo e nós ficamos ali um tempo a gerir o que está a acontecer, em que nós ficamos abalados por aquilo que está a acontecer. É natural que haja um breve momento, se a experiência for muito marcante, em que nós algo fica alterado na nossa vida com aquela experiência, mas depois de darmos um tempo para gerir aquelas emoções, para também sarar as nossas feridas, é importante entrarmos em ação e colocar-nos então em causa, sair do estado de efeito e entrar então em causa. E então, identificar, pronto, esta é a primeira parte do exercício, que é identificar então uma situação em que tenham sentido que estavam em efeito, ou seja, pode essa situação ainda estar a acontecer ou já ser do passado. Pode ser
um momento, uma discussão, um desentendimento, ou até às vezes uma experiência marcante, uma perda de um ente querido, ou alguma situação de saúde em que esteja a ser especialmente desafiante, ou tenha sido, sentirem-se, encontrarem uma ou mais soluções sobre como lidar com aquela situação. Porque por vezes nós até temos vontade de nos colocar em causa, mas a situação é tão avassaladora que não é possível. A pessoa sozinha não está a conseguir naquele momento ter recursos e não tem que estar sozinha nesse processo. Pode ter ajuda e deve ter ajuda para que precisamente possa fortalecer-se, porque por vezes há experiências que são muito fortes, não é? E que a pessoa precisa mesmo de um... Ou que a pessoa já poderia estar em alguma fase mais... algum outro fator que já estivesse presente, já poderia estar fragilizada por algum motivo e vem um outro evento e acaba por ser muitos desafios em simultâneo e por vezes é o suficiente para nós, qualquer pessoa pode passar por essa experiência, não termos na altura recursos para fazer face a tudo o que está a ser necessário. Então, se quiserem partilhar, não precisam de partilhar a situação, podem partilhar o que sentiram e aproveitar este momento para fazer também uma catarse, pronto. Partilhar se sentiram mais tristeza, mais raiva, rancor, medo, desespero, pronto, várias emoções que possam ter sentido numa determinada situação, confusão, pronto, desânimo, o que quer que seja que a situação vos tenha trazido, podem, ou para vocês, ou até partilharmos aqui, ter esse momento. É sempre importante ter esse momento de acolhimento sobre o que sentem em determinadas experiências, em determinadas situações. A grande diferença entre estar em causa e estar em efeito é na forma como nós encaramos a situação. A situação não vai mudar, a situação é aquela e o que faz diferença é a forma como nós nos posicionamos perante o que acontece. Obrigada, Sousa, pela partilha. A raiva vai sempre estar, ela faz parte de nós e pode ser utilizada como uma fonte de ação mais construtiva. Como a raiva é uma emoção que passa muito de um espaço para outro, ou seja, se eu tiver um evento a nível laboral que me desperta a emoção da raiva, é muito fácil que eu depois vá para a casa e que transporte essa raiva comigo e que não faça a separação dos contextos. De toda a forma, todas as emoções é importante serem digeridas e serem acolhidas e validadas. Portanto, a raiva pode ser, quando damos conta que sentimos raiva, nós podemos, num espaço seguro para nós e para outras pessoas, libertar essa raiva. Pode ser com exercício físico, pode ser a escrever, a desenhar, a pintar, ou mesmo falar, ou exteriorizar de alguma forma e identificar exatamente qual foi o assunto que desencadeou essa raiva, porque geralmente foi algum valor nosso, algum valor que nós prezamos muito que foi ultrapassado ou que foi colocado em causa ou o nosso espaço foi invadido de alguma forma. Portanto, a raiva está-nos a alertar, ela é importante, ela está-nos a alertar de que devemos mudar algo na nossa vida, na relação, possivelmente na relação com os outros, ou por vezes pode ser raiva também
de nós para nós, quando nós próprios também nos desrespeitamos ou não respeitamos assim tanto o nosso ser, pode acontecer também a pessoa não dar conta e ir contra algo que é importante para si. Obrigada, Sousa, pela partilha. De toda a forma, fazendo esta pergunta faz diferença, que é quando nós perguntamos porquê que esta situação me está a acontecer, é diferente de perguntarmos o que eu posso fazer com o que me está a acontecer. Ok? E esta é a grande diferença. Estar em causa é perguntar o que é que eu posso fazer com isto que me está a acontecer, mesmo que eu ainda não saiba. Ou quando nós vamos para o caminho de mas porquê é que isto me está a acontecer, já estamos a perder força. Aí já é o caminho em que nós começamos a não estar a nosso favor. Pronto, e é este discurso interno, e por vezes até com as outras pessoas, que é importante irmos dando conta, porque é natural que possamos cair nele, e é importante ir lembrando para que nos estejamos sempre a puxar para o que é que eu posso fazer com esta situação que me está a acontecer. Ter um momento para sarar estas feridas, para assumir, como fez aqui o Sousa, algo que quer mudar. Aliás, o Sousa já fez aqui um grande exemplo de utilização da raiva para... já tomou uma decisão. Portanto, identificou o momento e já tomou a decisão. A justiça. Então, Sousa, a justiça é um valor muito importante para si e deve utilizá-lo amplamente na sua vida, no dia a dia. Muito obrigada pela partilha mesmo. Está mesmo no caminho certo. É isso mesmo, Sousa. Já está a utilizar a raiva a seu favor. Portanto, já está a trazer uma nova ação, uma nova forma de agir e de se comportar, já de acordo com o seu valor. Muito bem. É claro que quanto mais nós estamos, lá está, alinhados com o que nos faz sentido, menos temos essa tendência às emoções virem assim tão abruptamente. Mas é claro que elas podem surgir em qualquer altura. O que é que nós já começamos a saber então, quando elas surgirem, o que fazer? Ter um tempo para as sentir, para percebermos o que aconteceu, pedir ajuda, que sem dúvida é uma ótima forma, e depois tomarmos as nossas decisões sobre o futuro. E isso dá-nos um poder pessoal ótimo, mesmo muito bom, porque passamos a não estar a levar com as emoções e passamos a utilizar as emoções para agir. É uma forma completamente diferente, esta de estar em causa nas situações, na vida e em tudo. Pronto, então no fundo é esta perspectiva. Nas sessões de acompanhamento individual, é claro que depois aí pode-se fazer, aqui o Sousa teve a vantagem, lá está, a vantagem de sermos poucos é que estamos aqui, este trabalho que estamos aqui a fazer é muito o trabalho que também se faz nas sessões de acompanhamento individual, claro que como é em videochamada podemos estar a ouvir-nos mutuamente e ir mais a fundo na paciência para a sapiência. Não sei se estou a perceber como é que será. Ter paciência para ter sabedoria. Eu não sei, Sousa. Mas como estava a dizer, o trabalho que fazemos nas sessões de desenvolvimento pessoal, no processo Descobre-te, no fundo é esta, a descoberta interna. Claro que tem várias áreas de relacionamentos, de emoções, de planeamento estratégico, pronto, uma série de conteúdos. De toda a forma, é claro que depois é adaptado em cada situação. Então, quando nós nos colocamos em causa, quando nós decidimos que nos vamos colocar em causa a partir de agora,
a vida torna-se com mais esperança, porque acreditamos, confiamos que vai sempre haver mais do que uma solução. Tudo na vida tem sempre mais do que uma solução. Só que quando nós estamos com um problema grande, ou vários, não é? Não vemos saída, é natural que não consigamos ver saída quando estamos assoberbados. Mas se nós atempadamente já soubermos que ela existe, que nós é que não estamos a ver naquele momento porque é natural, porque é muito difícil, qualquer pessoa naquela situação seria muito difícil de ver, então nós já estamos preparados, mais preparados para esses momentos mais desafiantes. Então há que confiar que existe sempre uma saída, mesmo quando nos apetece atirar tudo ao ar, existe sempre uma saída. Quantas vezes quem aqui está já recomeçou de novo, já se reconstruiu, já encontrou saídas e soluções que nunca tinha pensado que eram possíveis? Então é nos momentos mais difíceis que nos devemos lembrar dessa pessoa que nós já fomos no passado, que nós temos sido resilientes toda a vida, e são essas mensagens de esperança que nós devemos dar a nós próprios, mesmo nos momentos mais desafiantes. Como diria o grande formador Jorge Coutinho, sobre esta questão de estar em causa ou estar em efeito, ele ensinou-nos aqui também uma pergunta que nós podemos fazer e vou também passar-vos porque faz muita diferença. Que o Jorge dizia o seguinte: quando nós damos por nós a perguntar-nos mas porquê, nós devemos perguntar-nos para quê? Ou seja, quando numa determinada experiência nós, entre aspas, nos vitimizamos, não é? Sem querer ou sem dar conta, nós nos colocamos na situação de mas porquê? Porquê é que isto me está a acontecer? Termos este treino de automaticamente, ou o mais depressa possível, colocarmos a pergunta: para que é que esta situação me está a acontecer? De que forma é que esta situação me pode servir? Mesmo que ela seja muito desafiante e muito difícil. O Jorge tinha claramente mais autoridade para falar sobre este assunto do que eu, pela sua também experiência de vida. De toda a forma, faz-me todo o sentido esta prática e passei a tê-la para a minha vida e foi muito, muito benéfica para mim. E também a dor não se compara, não é? Todas as pessoas têm o seu percurso e têm os seus desafios. Portanto, quando dermos por nós a perguntar mas porquê, damos a volta e dizemos para quê? Para que é que esta situação pode servir na minha evolução? Para que é que esta situação pode servir para eu ajudar alguém? Para que é que esta situação pode servir para eu descobrir algo de novo? Fazer algo que nunca tinha pensado? E então, assim já nos colocamos então mais em causa. No fundo é rentabilizar a experiência. É aquela imagem da manta de retalhos que as avós faziam. Retiravam do tecido o que já não dava, o que já não estava bom, o que já não estava a funcionar, e recortavam aquela parte do tecido que ainda estava boa. Juntavam essas partes todas e depois faziam o patchwork e outros trabalhos artesanais super bonitos, super valiosos hoje em dia, feitos de todos os pedacinhos que estavam bons de cada tecido. Então é maravilhoso, eu adoro essa imagem porque é mesmo, no fundo, aquilo que me faz sentido na vida, que é de todas as experiências que nós vamos passando, retirar a aprendizagem, o potencial e daí fazermos novas ações, novos contributos para o mundo, para os filhos, para os alunos, para a família, para nós próprios, em todos os contextos onde estamos. É verdade, Sousa, mas
não é só a idade, foi porque o Sousa se disponibilizou a mudar. Porque a idade podia passar pelo Sousa e continuar com o mesmo comportamento a vida toda, e sabe bem que isso acontece. Portanto, não é só a idade, é também a vontade. É claro que quando nós começamos a mudar, ao início ainda temos pouco treino. E depois, quando vamos treinando mais, cada vez se vai aprimorando mais. Mas houve um momento em que foi preciso o Sousa tomar essa decisão. Obrigada. Pronto, então, algo que também nos pode ajudar relativamente à questão com as crianças. Eu sei que no meio da azáfama de cuidar das crianças, cumprir horários, contas para pagar, o emprego para garantir, nem sempre nós temos tempo e a calma toda para estarmos sempre em causa. É natural que não, é natural que não. Mas quanto mais nós treinarmos a estar em causa, a fazer aqueles breves segundos de respiração antes de agir, faz toda a diferença e acreditem, o desgaste é muito menor, é muito menor. Eu treinei este exercício com as crianças em alturas em que eu precisamente me comecei a sentir muito desgastada e percebi que tinha que fazer alguma coisa. E é de facto muito mais revitalizante fazer esta pequena pausa para respirar antes de qualquer ação. Uma prática que podem fazer e que vos vou desafiar a fazer é colocar um alarme no alarme do telemóvel. Tem uma etiquetazinha para pôr um lembrete. Podem colocar lá uma mensagem que vos lembre de estar em causa todos os dias. Pode ser no alarme que colocam para despertar de manhã, ou podem colocar num horário a meio do dia para se lembrarem. Pronto, aí cada um escolhe. Mas é muito interessante fazer este exercício de colocar a etiqueta no alarme sobre estar em causa. Então há sempre ali um momento no dia em que nós nos vamos lembrar de estar em causa. E vão ver a diferença. Mesmo as pessoas que já fazem este exercício há algum tempo e que já conhecem este conceito, é importante nós irmos treinando, puxando por nós para estar ainda mais em causa, ainda mais mobilizados para uma ação mais consciente. Então, desafio-os a fazerem este exercício de colocar o alarme para se lembrarem no dia-a-dia de estar mais em causa. Também, algo que ajuda muito é o diário da gratidão ao final do dia, ou seja, escrever quais foram os eventos, as situações, os momentos durante o dia em que conseguem retirar, lá está, o retalho. Qual é a parte boa, qual é o potencial, qual é a riqueza daquele momento, daquela experiência. E se nós diariamente formos prestando mais atenção e valorizando, nós ao estarmos a escrever, estamos a valorizar, estamos mesmo a registar aquele momento. A memória também dá. O que acontece é que nós, ao escrever, estamos a trazer ainda mais para o concreto. Eu também tenho alturas que faço mais de memória, e também está tudo certo, mas aconselho a poderem ir escrevendo. Muito bem. Eu ainda hoje escrevo muito. Faço muita escrita, por vezes escrita livre, ou então em diário, diário de gratidão mesmo, identificar mesmo estes momentos. Porquê? Este, no fundo, é uma prosperidade de experiências, potencializar ainda mais as experiências que nos acontecem, e faz muita diferença no nosso bem-estar e depois também nas ações futuras. No fundo, nós colocamos a roda a funcionar ao contrário. Em vez de estarmos a reagir às experiências que nos acontecem, que é um desgaste imenso, e quem já passou por isso sabe,
é colocarmos a roda a funcionar ao contrário. Ao início custa, tal como todas as alterações de movimento não são fáceis ao início, mas se nós formos fazendo e fazendo e fazendo, e se estivermos perto de pessoas que também o fazem, essa sinergia, esse fluxo vai se dando e depois de entrar no ritmo, realmente vemos a diferença. E é uma vida muito mais leve e muito mais interessante também. No fundo, saímos da situação de estarmos reféns, de estarmos vítimas, de estarmos indefesos e passamos a manifestar esta intenção de lidar com as situações com mais elevação. Nós estivermos, exatamente, se nós estivermos constantemente com a sensação de que estamos assoberbados com as experiências, isto traz um grande peso, uma grande sobrecarga, e são estes pequenos, grandes gestos diários, com consistência, que nos vão trazendo à tona, que nos vão fazendo agir com mais elevação e com mais consciência. Faz sentido para vocês? Espero que sim, espero que vos ajude. São simples, não exigem muito tempo e é o mínimo que nós podemos fazer por nós, é termos estes momentos de honrar a experiência, de honrar o que nos acontece, porque é um investimento que estamos a fazer em nós. Aquele tempo que estamos ali é um investimento. Eu bem sei que por vezes o dia-a-dia é muito preenchido, mas são 5 minutinhos em que faz mesmo a diferença. Ainda bem, Sousa, é que faz mesmo a diferença nós termos estes momentos. Então, queria também dar-vos os parabéns por estarem aqui um dia às 10 da noite a falar sobre pensamentos e sentimentos e ações, que é algo que não é assim muito light, mas que realmente traz-nos muita saúde, tanto a nível mental como a nível físico. E, portanto, eu sei que não é, lá está, muito agradável, bonitinho. Olá, Marta! Estás boa? Eu sei que não é muito agradável, bonitinho nós estarmos a observar aqueles momentos que não são tão agradáveis, mas passa a redundância, mas vale a pena. Pronto, é isto que eu vos quero dizer. Vale a pena, não estão sozinhos, precisarem de algo. E aliás, quero também dizer, as pessoas que me têm enviado mensagem, eu estou super, super contente com as pessoas que estão a querer cuidar de si, que estão a querer alterar hábitos, que estão a querer ter mais saúde. Para já, muito obrigada pela confiança. E é incrível como pessoas de todas as idades, de vários pontos do país, de outros países, homens e mulheres, estão a querer cuidar da sua inteligência emocional. Eu fico super, super, super assim motivada por ver que não há um padrão fixo, que cada vez mais pessoas estão a querer cuidar de si. Sim, espero estar a conseguir gravar este direto, Sousa. Eu ainda estou aqui a aprender a funcionar com as tecnologias e redes sociais, mas tenho conseguido depois colocar na página. Em princípio vai ficar lá também. Por falar em diretos, vamos ter ainda este mês convidadas e convidados especiais para mais diretos de conversa. Esses são mais light, vá. Portanto, vamos tendo assim estes mais de conteúdo, mais de exercícios práticos e depois outros à conversa com pessoas que me inspiram. Portanto, eu depois também vou divulgar por aqui para poderem participar e ver também se quiserem. E espero que em breve também conseguir no Facebook fazer ao mesmo tempo. Estou muito entusiasmada com esta partilha. Pronto, então no fundo é esta sensação de ou sermos abalroados por uma onda, não é? Ou nós lidarmos
virarmos de frente para a onda, não é? E no fundo, perante a situação que nos acontece, acaba por não ser assim tão diferente da forma como lidamos com o mar, que é ou saímos e outro dia saímos para nos restabelecer, quando nós andamos lá aos trambolhões no meio das ondas, ou saímos para nos restabelecer e depois noutra altura logo voltamos, e na vida por vezes também é necessária fazer essa pausa, quando nós vemos que a situação está muito, muito confusa, complexa, por vezes o melhor é retirarmos por algum momento para depois então voltarmos a entrar novamente na situação já com mais recursos, já mais restabelecidos. Ou então também nos acontece na vida aquilo que acontece nas ondas, que é, por vezes nós estamos ali na zona da arrebentação a levar com as ondas, quando podíamos ir um pouco mais ao fundo e passar para uma zona mais serena, e por vezes não vamos por receio, e é importante fazer aquela gestão de não estar na arrebentação. Ou vamos para trás ou vamos para a frente, e ter essa sensibilidade de perceber o que é melhor para nós naquele momento. Se é avançar um pouco mais e ir para uma zona mais calma, ou de facto sair. Ou então ir mergulhando nas ondas, que no fundo também podemos fazer isso na nossa vida, não é? Que é estarmos num meio que até possa ser mais desafiante, e com as crianças isso acontece muito, que é, ok, nesta fase eu sei que vou ter que correr mais ou que acelerar o ritmo, mas depois eu descanso. Pronto, tal como temos que fazer às vezes nas ondas, mergulhar ao ritmo das ondas, também, eu dou exemplo com as crianças, que pronto, é onde tenho muita experiência, mas que pode acontecer em qualquer situação, não é? Às vezes, quando o desafio é alto, nós podemos decidir, olha, vou correr com este desafio, eu estou-me a sentir com forças, vou, e sei que depois descanso. Pronto, em cada situação nós vemos também qual é a melhor solução, mas há sempre, perante as ondas que nós não conseguimos controlar, nós podemos sempre controlar a nossa forma de lidar. E a melhor delas todas, para mim, que é aproveitar a onda para fazer a carreirinha até chegar até terra, que ainda nos podemos rir com os trambolhões que demos. Essa é a que eu mais adoro, mas confesso que nem sempre consigo, não é? Nem sempre é possível, mas pronto, o meu foco é sempre esse, que é no fundo esta situação que está a acontecer. Existe uma pandemia, existe todo um contexto de mudança, ir olhando, ir vendo o que é que podemos fazer, o que é que podemos alterar. O mundo está a mover-se, o que é que nós por onde é que nós nos movemos também. Ou seja, trazer muito para o nosso dia a dia estas metáforas, no fundo, mas que acabam por nos dar esta imagem do que é estar em causa. Pronto. No fundo, é muito isto. Não sei se com estas imagens se acabou por ficar mais claro que, no fundo, é um foco na nossa resiliência, no nosso empoderamento, na nossa capacidade de fazer face aos problemas e às situações, o que não significa estar sozinho. Nós temos sempre, olhem, tal como no mar, por vezes a melhor decisão é esbracejar e pedir ajuda. Não nos vamos cá armar em estarmos ali completamente aflitos e não pedir ajuda. E por vezes a ajuda pode vir da pessoa que está mais próxima. Pode vir de um amigo, pode vir de um familiar, ou até, pronto, do ponto de vista da saúde, do médico, do psicólogo, do terapeuta. É importante nós termos ajuda e suporte e termos também essa capacidade de... Às vezes as pessoas não se apercebem da nossa dor, não se apercebem do nosso momento de fragilidade, principalmente quem continua a ser funcional, porque há muitas pessoas a passar por dificuldades grandes e que não se dá
muito conta da situação. As pessoas que estão de fora podem não se aperceber. Há pessoas que conseguem disfarçar muito bem a sua dor, as suas dificuldades e, portanto, nós nunca sabemos o que está... Olá, Catarina, que bom vê-la! Nós nunca sabemos o que está a acontecer do outro lado, não é? Portanto, não controlamos as ondas, controlamos a forma como lidamos com as ondas. Se vamos mergulhar, se vamos fazer carreirinha, se vamos bracejar a pedir ajuda, se vamos sair para a terra e outro dia voltamos. Pronto. É a mesma situação como nas nossas vidas. Colocar esta intenção de estar em causa e, se colocarem o lembrete, melhor ainda, ao longo do dia vão se relembrando da situação, diário da gratidão ao final do dia, portanto já tem aqui pelo menos 2 exercícios que fazem muita diferença. Também podem escolher partilhar este desafio com mais alguém. Se tiverem alguém a fazer convosco, acaba por ser mais interessante e mais simples também, e é uma forma que também tenho experimentado e me tem ajudado muito. Eu que sou uma grande tímida, ao início não tinha grande facilidade em partilhar as minhas experiências com desconhecidos, e foi algo que também tenho vindo a trabalhar e que acaba por ser muito potenciador, e nós no grupo Cuidadores do Mundo também fazemos essas... já ganhei o dia! Nós no grupo Cuidadores do Mundo também fazemos essas partilhas, porque no fundo somos todos humanos. Há sempre um momento em que nos salta a tampa, ou que fazemos algo que não estamos muito satisfeitos, e que estas emoções são também desafiantes de gerir. E ao partilharmos, para já vemos uma solução que não tínhamos pensado. Olha, posso experimentar. E outra é que, ao vermos que outras pessoas também estão a passar por situações de alguma forma que também conectam connosco, mesmo não sejam exatamente iguais, mas que são emoções na mesma, também nos sentimos mais motivados, que não estamos sozinhos nesta vontade de evoluir e de nos desenvolvermos. O mais fácil seria ficar sempre na mesma, não é? Como diz ali o Sousa, que decidiu mudar. Não é fácil. E esse é o primeiro passo mesmo. Pronto, é muito isto. E relativamente aos adolescentes, o que eu vos queria contar é que tinha a ver com a questão da autoridade, e algo que me tem preocupado e que me tem estado a surgir como necessidade tem sido aqui o apoio que prestamos aos adolescentes, e desde já, pais e professores de adolescentes, muito respeito por vocês, porque sei que estão a ter um desafio muito, muito grande nas mãos. Sei que tudo o que estamos a viver neste momento para os adolescentes, para os jovens, está a ter um forte impacto. Imaginem, não é? O que seria na nossa altura de jovens estarmos a ser privados de contacto social, de contacto físico. É muito, muito forte para eles o que está a acontecer, que perspectivas de futuro. Então, estou super disponível, estou com vontade de fazer algo para adolescentes especificamente, e hoje também trouxe aqui algo sobre como estar em causa quem está com adolescentes. E no fundo é muito isto: como é que se podem, vocês, ou nós todos em comunidade, não tem que ser só quem está diretamente com adolescentes, como é que nós nos podemos colocar em causa para também os ajudar nesta fase? Em primeiro lugar, estarmos um passo à frente, não é? Relembrarmos de que ser adolescente é ter aquelas emoções mais extremas, é ter aqueles momentos em que se muda de opinião muito rapidamente, e que isso faz parte, da formação da personalidade. Outra é motivá-los para os sonhos deles, sermos um exemplo de esperança, sermos um exemplo de perseguir sonhos em pequenos passos. Os jovens precisam neste momento de alguém que vá com eles transformar as suas vontades em projetos reais, em passo a passo. Eles precisam deste suporte, de que
passo a passo, possam vir a concretizar. Imaginando que o jovem queria muito ir viajar e neste momento não pode. Ok, então o que é que pode, desde já, colocar-se em causa para fazer? Está aqui a minha gatinha a fazer miau. O jovem pode desde já fazer pesquisas, pode desde já comunicar com pessoas que já fizeram a viagem que quer fazer, pode desde já ir preparando os recursos para fazer a viagem. Então, o jovem participar em todas as etapas do processo e sentir que tem o apoio dos adultos para o fazer. Portanto, este é um caminho em que eu sinto que nós, enquanto comunidade, nos devemos colocar em causa, e quem quiser algum tipo de ajuda nesse aspecto, eu estou super, super disponível para contribuir e para ajudar também. Mas da minha parte, diria que esta é a forma de nos colocarmos em causa neste momento em relação a acompanhar jovens e a incentivá-los muito a seguir os sonhos deles e a passo irem vivendo no dia a dia as suas vontades, o que gostam mais de fazer, porque é natural que eles desanimem nesta altura e que estejam a precisar de muita esperança, de muito suporte, de muito incentivo. Pois é. Pois é, Catarina. Eu tenho sentido isso também. Estamos juntos. Estamos juntos. Pronto, relativamente à motivação, nós adultos também temos essas questões, por vezes bate aquela procrastinação, não é? Quem nunca teve esse pequeno momento? E pronto, e é importante nós irmos tendo todos os dias esta nossa. Só me veio a palavra em inglês, o drive, não é? Como é que se diz isto em português? Alguém me ajuda? Não é bem o foco, porque o foco é um bocado mais mental. É assim uma força, não é? Que nos puxa para fazer coisas que gostamos. E por nós e pelos mais jovens, fazermos isto diariamente. Pequenas coisas. Eu sei que temos 1000 obrigações para fazer e que temos uma vida exigente, mas nem que seja um bocadinho por dia de fazermos aquilo que nos faz bem, aquilo que nós gostamos, um propósito mesmo. Catarina, obrigada. Almas gêmeas! Que engraçado. Troquem já DMs. Muito bem. Então, estava aqui é completamente propósito. E o propósito pode ir mudando ou pode não estar muito claro. Não faz mal. O que interessa é ir fazendo todos os dias algo. Por acaso, pronto, as duas têm propósitos muito específicos. Já têm muito clara essa ideia. Mas há pessoas que às vezes não têm e que, pronto, vão andando. Sabem que é para ali, mais ou menos que é para ali. E sabem o que querem sentir, sabem o que querem, com quem querem estar e vão fazendo, pronto. E então, o que eu vos queria dizer é isto, que sobre a motivação vai haver uma sessão de coaching no dia 15 de janeiro, em que vai ser uma boa oportunidade para fazermos um treino prático sobre estas práticas do dia a dia, de irmos mantendo a nossa motivação para o que é realmente importante para nós e reduzir os hábitos ou as práticas de mais procrastinação ou que não são tão favoráveis para nós. É algo que também está relacionado com a inteligência emocional, no sentido em que é importante nós também seguirmos as nossas motivações mais intrínsecas e não estarmos a responder, lá está, a reagir às solicitações externas em primeiro lugar, porque principalmente as pessoas empáticas têm muito esta característica, não é? De cuidar, de prestar apoio, e isso é bom. Agora é importante que também haja aqui esse movimento de dentro para fora, de algo que é solicitado por nós internamente e não por alguma necessidade externa.
Pronto, vão poder participar, a sessão vai ser online às 10 da noite, tem o valor com participação de 7 euros, é sem dúvida um investimento que vale a pena e que aconselho, estão todos convidados a participar, tem uma lotação máxima de 20 participantes para que possamos, por um lado, criar a dinâmica de grupo, não se apoquentem, não tem problema nenhum estarmos ali em grupo. Os tímidos, como eu sou, estejam à vontade, porque se eu me sinto bem nesse tipo de ambientes é porque não é difícil. E pronto, vão ter também exercícios práticos para aplicar no dia a dia e podermos também ter alguma interação, por esse motivo vai ser também por Zoom, para eu também vos poder ver, que é muito mais interessante. E são bem-vindos, podem enviar mensagem ou e-mail que eu esclareço todos os pormenores. E as primeiras 5 pessoas, as próximas 5 pessoas, porque já temos pessoas inscritas, as próximas 5 pessoas vão ganhar uma sessão express, yay, de acompanhamento individual comigo. Portanto, próximas 5 pessoas a inscreverem-se na sessão de coaching de 15 de janeiro vão então ganhar esta sessão express de acompanhamento individual de 30 minutos online. E pronto, olhem, é isto que eu tenho para vos dizer. Espero que adorem colocar-se em causa no vosso dia a dia e que esta solução do lembrete e do diário da gratidão vos possa ajudar também, tanto como já me ajudou a mim, e que eu também vou voltar a pôr. Vou voltar a colocar o lembrete para estar também convosco nesta partida e porque lá está, faz sempre bem ir relembrando de vez em quando, ir reativando estas práticas, porque lá está, podemos sempre aprofundar um pouco mais da nossa consciência. Caso tenham algo mais que queiram saber sobre este tema, podem sempre enviar mensagem, já sabem que estou deste lado, acabo sempre por responder, posso às vezes demorar um bocadinho mais, mas respondo sempre, e que um pequeno passo por dia faz toda a diferença. Estar em causa ou estar em efeito. Muito obrigada, até breve. Se há alguma questão, não hesitem em contactar-me. Beijinhos a todos, espero que tenham gostado. Até breve.